Renascimento dos homens lagarto. Zarizu nunca mais olhou para sua aldeia da mesma maneira. Seu tempo treinando com Neia e os outros humanos no momento congelado foi notável. Seus guerreiros alcançaram níveis de habilidade que nunca haviam sonhado serem alcançáveis, e ele também. Mas algo mais aconteceu. Algo bastante inesperado que ele nunca havia imaginado. Ele pensou nos dias em que havia deixado sua aldeia, ele partiu porque achava que as coisas não poderiam continuar como antes, ele buscou conhecimento e o trouxe de volta, e desenvolveu a piscicultura para sustentar suas pessoas. Mas essa nova experiência, passar tanto tempo na biblioteca de Ashurbanipal, foi algo totalmente diferente. Quando ele saiu pela última vez no período que passou treinando com os humanos, ele passou as semanas anteriores lendo livros sobre engenharia e arte, e aprendeu sobre bombas e barragens e as maneiras que as pessoas controlaram seu ambiente por meios artificiais, sem nenhuma mágica. Porque eles não usavam magia, ele não fazia ideia, mas o que importava era que essas eram coisas que qualquer um poderia fazer, tudo de que precisavam era o conhecimento. Quando ele voltou para sua aldeia, sua orgulhosa e nobre aldeia, ele viu o que poderia ser, se eles tivessem conhecimento. No último dia, o rei feiticeiro disse: "Você trabalhou duro para mim para preparar meus servos para uma tarefa que pode custar suas vidas, já que você me deu lealdade, então minha lealdade também vai com você, e você pode me pedir uma dádiva como recompensa e, se estiver dentro do razoável, eu a concederei." Zarizu, de sua posição humilde com os joelhos dobrados diante do rei que derrotou seu povo, mas também o enriqueceu. Zarizu disse: "Senhor, você se lembra da coisa que eu te pedi quando voltei de além desta vida?" "Sim." Ains disse: "Mas para aqueles que não estavam presentes, para eles saberem que você não pede muito, por favor, repita." "Eu pedi prosperidade para os homens lagarto." Zarizu disse, com o coração batendo forte no peito. "Eu mantive minha promessa." O rei feiticeiro perguntou: "Muitas vezes, meu rei. Seu governo trouxe fartura em vez de carência, esperança em vez de medo, não vimos nenhuma hostilidade dos homens Han, ninguém foi perdido para monstros e nossos jovens crescem saudáveis e em números que nunca sonhamos ser possíveis." Zarizu disse com firmeza: "Mas eu aprendi algo de mim mesmo em meu tempo aqui, algo que nunca imaginei. Eu vi o valor do aprendizado, não apenas o que se precisa no imediato, mas por si mesmo. Em sua biblioteca existem inúmeros tomos de conhecimento que eu nunca poderia expressar ou mesmo descrever, mesmo arranhando a superfície. Abriu meus olhos para as possibilidades e potencial que ainda não começamos a explorar." "Então você deseja acesso à biblioteca para o seu pessoal?" Ains perguntou. "Sim, meu senhor." Zarizu disse. "Feito então, no entanto, os tomos mágicos estão fora dos limites, exceto para aqueles que frequentarem uma escola de magia primeiro. Tudo mais é seu, mas os livros permanecem lá, eles não saem de Nazarick." Disse Ains. Zarizu praticamente chorou de alegria ao expressar sua gratidão e atravessou o portal de volta para sua casa. Agora, olhando para sua aldeia, ele pensou em como melhorar sua casa. Ele foi até Cruz Lulu e abraçou seu filho, e quando ele contou a ela tudo o que tinha visto, ela mal pôde acreditar. "Mas, meu companheiro," ela começou, "o que tudo isso significa para nós?" "Isso significa que nosso Deus escolheu conceder à nossa espécie um futuro brilhante, e ser o primeiro a vê-lo, porque chegamos a ele primeiro, seremos capazes de aplicá-lo antes de todos os outros, seremos os primeiros a receber as profundezas do presente de Sua Majestade de maior prosperidade." "Por onde você vai começar?" ela perguntou. Ele tirou um desenho de sua mochila. "Eu desenhei isso do original e copiei a página exatamente. Foi assim que um povo chamado Aztecas criou novas terras nas quais eles poderiam construir." Ele lhe entregou o desenho. Eles amarraram a madeira bem apertada, e depois encheram o espaço com terra. À medida que iam enchendo, apertavam bem, fazendo muitos desses um ao lado do outro, e depois construíam em cima deles. Assim eles criaram espaço para uma enorme cidade de pedra onde não havia uma antes. Ele puxou outro desenho e entregou a ela. Ela olhou. "Isso é chamado de bomba, tira água de um espaço muito mais rápido e fácil do que poços e baldes. Poderíamos construir todo o terreno de que precisamos, e o espaço da terra que tiramos de outro lugar pode então ser preenchido para criar novos lagos bombeando a água, permitindo assim a nossa expansão." A mandíbula dele se abriu em uma risada animada e os olhos dela se arregalaram. "Qual o nível dessa magia?" ela perguntou. "Nenhum." Ele gritou entusiasmado. "Meros humanos, mortais como nós, poderiam fazer isso inteiramente sem usar nenhuma magia.
tudo o que precisamos é o conhecimento de como fazê-lo e as mãos para trabalhar. Mas por quê? Ela perguntou. Estamos cultivando, meu amor, nossos filhos não estão mais morrendo de doença, não estamos preocupados em passar fome, posso fazer novas fazendas de peixes com esse conhecimento e podemos expandir nosso espaço habitável para que todos os nossos jovens tenham uma chance de crescer saudáveis e fortes. E isso é apenas um fragmento do que ele me deixou ver. Ele pegou outro papel e mostrou a ela, isso se chama moinho d'água. A água empurra essa roda, e a roda pode mover outras coisas sem que tenhamos que fazer o trabalho. De acordo com o livro, foi usado para incontáveis tipos diferentes de tarefas repetitivas, e o melhor uso para isso é para obter madeira. Com mais madeira, podemos fazer mais casas, podemos abrir mais caminhos. A riqueza de conhecimento naquele reino dos deuses pode nos dar uma vida melhor para incontáveis gerações. Cruz foi convencida e, se ela estivesse a bordo, o resto não ficaria muito atrás, e os próximos meses viram uma grande atividade revolucionária acontecer na Vila dos Homens Lagartos. Cocytus os aconselhou de perto, examinou seus projetos, buscou a ajuda de seus homólogos mais inteligentes como Demiurgo, e usando tentativa e erro enquanto eram apoiados pelos livros de Nazarick, eles começaram a ver progresso. A área que a vila ocupava triplicou de tamanho, a terra que era inadequada para a construção foi alterada, primeiro usando magia para criar uma superfície sólida sob a área pantanosa e macia, depois as árvores foram cortadas e eles usaram isso para uma combinação de construção de moinho de água, que os permitiu cortar madeira, que eles usaram para criar as estacas de que precisavam e amarraram cipós e fibras de árvores em cordas para criar a área que queriam preencher, e então eles esvaziaram a água daquele espaço e o encheram com terra retirada de outros lugares embrigadas por baldes. Mão de obra esquelética foi trazida para ajudar nas tarefas mais simples, e logo havia terra onde não havia nenhuma. Foi um dia importante para Zariuzu e a tribo dos Homens Lagartos. Os que duvidavam antes mesmo de construírem, foram silenciados, pois o impossível agora parecia ao alcance. Uma bomba foi produzida nas forjas de Nazarick pelas mãos dos anões, e foi usada para bombear o excesso para um novo espaço. E Zariuzu depositou vários ovos de peixe no novo lago, junto com as plantas que atraíam os insetos de que os peixes gostavam. O lago foi nomeado Lago Ains por sugestão de Cocytus, e a sugestão foi recebida com muitos elogios. A madeira restante foi usada para construir novas casas. Nos anos que se seguiram, tornou-se um costume para as crianças da Vila dos Homens Lagarto visitar Nazarick e passar um dia de cada semana lá, até que Ains sugeriu construírem sua própria biblioteca, e ele selecionou livros sobre vários assuntos que foram armazenados lá. Ele explicou que o objetivo de uma biblioteca é garantir acesso comum ao conhecimento e aos textos para todos. Quando apresentados a essa sugestão, os Homens Lagarto foram rápidos em adotá-la. A ideia da biblioteca com o tempo se tornou uma escola, e Nazarick uma viagem de campo para a casa do fundador de todo o conhecimento, e a adoração de Ains, não como o deus da morte, mas como o deus da sabedoria, conhecimento e prosperidade. Isso se tornou parte da cultura dos Homens Lagarto. A vila se tornou uma cidade, e com o tempo a cidade se tornou uma grande cidade, a primeira e única cidade de Homens Lagarto do mundo, e a área ao redor da cidade continha inúmeras aldeias que a apoiavam. E Ains introduziu o conceito de vida verde fornecendo textos sobre como administrar o equilíbrio da natureza, as necessidades de toda a vida, não apenas de suas vidas. Pensando que o Blue Planet teria aprovado essa medida preventiva para proteger o Novo Mundo, os Homens Lagarto se tornaram algumas das pessoas mais eruditas do Novo Mundo, poucos no início, mas depois muitos deles viajaram para os cantos do continente, tornando-se conselheiros valiosos em vez de curiosidades raras e incomuns. Zariuzu e Cruz lideraram o ataque para o futuro dos Homens Lagarto e, apoiados por Ains ou Algon, eles viveram para ver seu povo crescer aos trancos e barrancos além da lama do pântano e da ignorância que começaram no dia em que desafiaram o que pensavam então como o Deus da morte. Seus filhos, por sua vez, seguiram os exemplos de seus pais e se tornaram estudiosos por direito próprio, um da magia, outro da engenharia, e eles, sob a orientação de Mare e Demiurgo, combinaram suas habilidades para criar engenharia mágica, combinando a manipulação da terra com considerações de engenharia ideais para edifícios que eram bonitos e funcionais. Séculos depois, o valor do conhecimento permaneceu uma parte fundamental da cultura dos Homens Lagarto, e apenas Ains lembrou que começou com um homem lagarto que estava aprendendo com os livros da biblioteca de Assurbanipal, e que entendeu que tudo o que ele realmente precisava era conhecimento e a vontade de aplicá-lo.